Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um podcast Tempo de Estudos. Eu sou Rubens Pantano Filho, presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras. Vamos iniciar mais um Tempo de Estudos, este sob o patrocínio do grupo Devec Passione, ao qual agradecemos. O nosso convidado de hoje, para esse Tempo de Estudos podcast, é um querido irmão, é o irmão Hamilton Lombardi, que atualmente é o presidente da PAEL, poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Brasil, São Paulo. Hamilton, muito bem-vindo ao nosso podcast. Você com a palavra aí para saudar os nossos irmãos. Em primeiro lugar, Rubens, muito obrigado pelo convite. Parabenizar pela iniciativa de fazer esse trabalho de divulgação, compartilhar aí minhas saudações, meus abraços aos nossos telespectadores, né? Espero que eu tenha condição de corresponder à expectativa de todos vocês. Então, estou aqui à sua disposição para perguntas. Tá bom. Muito obrigado, então, Hamilton. Bom, como a gente tinha conversado um pouquinho antes, eu acho que falar um pouquinho, né, da PAEL, da poderosa Assembleia Estadual Legislativa, eu acho que é bastante interessante, né, para que os irmãos, de um modo geral, mesmo de outras potências, né, a GLESP, o Grande Oriente Paulista, o GOSP, entendam um pouco como é que funciona. Acho que até talvez dentro do próprio Grande Oriente do Brasil é possível que tenham irmãos de lojas, né, aprendizes que não dominam bem o funcionamento dessa, digamos, instância, né, da nossa potência. O Grande Oriente do Brasil tem uma estrutura, digamos assim, que reproduz, né, a nossa república, né, um poder executivo, comandado, então, no nosso caso, pelo grão-mestre, um tribunal de justiça e o poder legislativo, a poderosa Assembleia, que hoje, então, você ocupa a presidência, né? Então vamos começar falando um pouquinho da PAEL, por exemplo, como é que é a representação, cada loja tem direito a um representante, quantos são hoje, como se reúne, vamos começar a conversa. Ok, muito obrigado, vamos então esclarecer. Em primeiro lugar, eu entendo a poderosa Assembleia como espaço onde as lojas têm que ocupar, porque é onde elas vão ter a oportunidade de estarem se representando. Através da indicação do membro, preferencialmente da sua composição, né, do teu quadro, mas no caso do quadro estar reduzido, que infelizmente é uma situação que a gente tem enfrentado atualmente, ela pode ser representada por algum membro que tenha proximidade com a loja e que tenha o entendimento das necessidades da loja. Então isso é fundamental, a gente saber o papel. Nós tivemos algumas mudanças ao longo do tempo, até provocada pela própria pandemia. Então hoje nós temos as sessões híbridas, que abriu um canal, eu acho assim, o Rubens, irreversível, né, de entendimento para a sociedade. E isso é um esforço necessário naquele momento, mas que trouxe, no meu entendimento, a possibilidade das lojas que estão nas cidades mais longínquas da nossa capital poderem ser representadas, né? E a gente deu esse passo a mais. No começo, como toda novidade, as pessoas duvidavam da eficácia, mas hoje a gente já chegou, até pela quantidade de tempo que está se trabalhando dessa forma, a saber e entender que isso não está comprometendo em nada o andamento dos trabalhos e principalmente o atendimento das demandas, podendo tornar ela cada vez mais dinâmica, né, e cada vez mais próxima das lojas, né? Nós tivemos no final do ano passado a aprovação em Brasília pela SAFEL. O que é a SAFEL? A Soberana Assembleia, que seria o equivalente ao nosso Congresso, não é isso? Então, a Assembleia Estadual seria equivalente à nossa Assembleia Legislativa do Estado e a SAFEL ao nosso Congresso. Então, o presidente
da SAFEL, ele colocou em pauta, no final do ano passado, a autorização para aprendizes e companheiros poderem participar como ouvinte, acompanhado pelo deputado ou por deputado de outras lojas que queiram contribuir com a formação desses aprendizes e companheiros no seu desenvolvimento. Quer dizer, eles já podem participar de uma assembleia da APAEL, evidentemente, como ouvinte, né? Isso, como ouvinte, mas isso é muito salutar, porque tem muitas pessoas hoje que estão como aprendizes e companheiros, mas que trazem na sua bagagem, inclusive, às vezes, experiências de ocupação de mandatos em vidas profanas. Sim. Então, não necessariamente o entendimento específico da vida maçônica é impeditivo da capacidade de desenvolvimento dessas pessoas. Uma coisa que é super interessante, que até me chamou muito a atenção, né, quando nós fizemos a votação, inclusive foi a primeira assembleia presidida no início desse meu mandato, que a gente aprovou a compra da atual sede do Grande Oriente do Brasil. E aí, um dos membros, deputados da APAEL, fez uma manifestação. E, para minha surpresa, né, é uma coisa que deve servir de exemplo, me chamou muito a atenção. Ele é prefeito de uma cidade do estado de São Paulo, e não é de uma cidade qualquer, não. É da cidade de Salto, da Estância Turística de Salto, uma cidade aí que no passado não muito distante já foi a 7ª economia do estado de São Paulo. Então, muito obrigado ao irmão Laércio, né, por estar disponibilizando dentro de todas as suas atividades um espaço para poder ser um membro, deputado da nossa poderosa Assembleia Legislativa. Isso nos engrandece muito e deve servir de estímulo para outros. Sem dúvida. O mandato de deputado é de 4 anos. O mandato são de 4 anos. Cada loja tem direito a um deputado. Ela tem direito a eleger um deputado e, muito importante, um deputado e um suplente. E acho que a loja que tenha condições de ter o irmão que preencha os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos para ser um deputado? Que o irmão tenha já completado 3 anos como mestre. Então, se uma loja tem 2 irmãos com mais de 3 anos já de mestre, ele pode ser indicado um como titular e o outro como suplente. Isso é importante porque às vezes o deputado é pensado pelo executivo, o deputado é pensado pelo judiciário para ocupar um cargo dentro dessas outras esferas, e a loja, para ficar sem o representante, ela tem o suplente. Ah, mas eles não indicaram, eles esqueceram, então eles ficaram sem? Não, ele pode requisitar a chamada eleição extemporânea. Aí, autorizada a eleição extemporânea, ela pode repor. Mas no processo eleitoral, se a loja tiver quadro, é interessante. E o mais interessante ainda é colocar tanto o titular como o suplente, já que tem esse advento de poder fazer através do mundo virtual, que eles participem juntos, né? Porque o mandato ele tem que ser, no meu entendimento, um canal de comunicação para com a loja, e não simplesmente a opinião individual do deputado. Claro. E deixa eu lhe perguntar, nós estávamos conversando um pouquinho antes, o GOB São Paulo hoje, quantas lojas aproximadamente? Aproximadamente 620 lojas, aproximadamente 16 mil obreiros. Só que hoje a gente tem um negócio, até parabéns ao grão-mestre, aí vou dar um parabéns. Nós temos um chamado Conecta, né? Eu não vou colocar aqui abrir, porque estou aqui dando essa entrevista que muito me honra para você. Mas se a gente entrar no Conecta, a gente consegue hoje visualizar instantaneamente o número de obreiros e o número de lojas que estão filiados ao Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Tá. E aí estava me dizendo que é óbvio, né? Acho que como acontece em todas as potências. Às vezes a gente tem lojas menores que estão ainda se organizando, tem um número pequeno de obreiros para assumir todos os cargos e às vezes não consegue ter representação na APAEL. Como deputado hoje, quanto mais ou menos? 300, 400? Hoje nós temos aproximadamente 320 deputados. 320. Interessante. E só para a gente reforçar, né, você estava me dizendo, de repente tem uma loja muito bem estruturada, digamos assim, grande em número de obreiros, um membro dessa loja pode se filiar a uma outra loja do Grande Oriente do Brasil, São Paulo, e ser, então, representante dela Sim, como deputado. Perfeitamente. Uma coisa que acho que seria interessante também a gente abordar um pouquinho para os nossos irmãos, quais temas
quais temas nas sessões da PAEL podem ser de iniciativas, como ocorre na vida profana, né? Quer dizer, quais temas podem ser de iniciativa do deputado, quais temas não são de iniciativa, são de iniciativa do Executivo e que tem que, então, submeter à poderosa Assembleia. Tudo que, como na nossa vida profana, tudo que for envolvendo gerenciamento de volumes financeiros, desde que não seja do orçamento próprio, a gente não tem como fazer essa prerrogativa a ser atendida. Uma outra coisa que é importante, nós temos uma estrutura que está ligada ao nosso poder central. Então, nós somos federativos. Sim. Então, nós temos as limitações do Estado. Não é isso? Como no governo. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma emenda ou fazer uma apresentação de uma lei que fere a nossa Constituição Federal. Então, isso é um fato muito importante, porque às vezes aparecem demandas e não é por falta de conhecimento do individual do deputado. Às vezes a vontade, aquele afã de poder apresentar, ele vem no embalo e apresenta. Só que é interessante porque nós temos dentro da estrutura administrativa da própria Assembleia Legislativa a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que quando entra um produto lá dentro, que seria a concepção de um projeto, ele é analisado. E se tiver algum confronto constitucional, a gente procura auxiliar. Se for insanável, seria um insanável? Um assunto que não é da competência do Estado de São Paulo, aí o irmão deputado é informado que, infelizmente, o fórum não é aquele. Só que é uma coisa que é importante, e até agradeço você fazer essa pergunta, porque eu tenho batalhado bastante. Quem somos nós? Nós somos o quê? A Assembleia Estadual. Só que interessante que muitas lojas têm o representante na Assembleia Estadual e na Assembleia Federal. Então, se a gente trabalhar em conjunto, a demanda é do indivíduo ou a demanda é da instituição? Se a demanda é da instituição, por que não trazer os deputados federais para verificar a existência daquela necessidade e, em parceria, né, o deputado federal com o deputado estadual, apresentar o projeto no fórum onde lhe é devido. Então, isso é o que eu falo sempre, é um espírito de pertencimento institucional. Isso tem que haver. Porque às vezes tem loja que tem tanto um representante a nível estadual, às vezes até mais de um, porque o irmão está cobrindo aquela lacuna de estar representando outra loja e está trazendo demanda que não é da competência do Estado e eles têm deputado federal. Então precisa ter essa melhor comunicação. Né? E é importante a ocupação desses espaços, não apenas pelos representantes que estão na Assembleia Estadual e na soberana em Brasília, mas também da própria estrutura da loja. Os irmãos precisam, ainda que não tenham interesse de ser um representante da loja como deputado, nada os impede de conhecer como é que funciona o processo, porque às vezes ele não tem disponibilidade de tempo para ser um deputado, mas ele tem conhecimento, inclusive, para embasar o projeto a ser apresentado pelo representante da loja, seja ele a nível estadual ou federal. Muito bem. Hamilton, eu queria também fazer uma pergunta. Primeiro, fazer mais um chamamento aqui. Nos nossos últimos podcasts, nas nossas últimas gravações, a gente tem, assim como vários outros setores organizados da sociedade, a gente tem feito um chamamento para que auxiliemos, né, façamos campanha em prol não só dos nossos irmãos, digamos, de ordem, mas, enfim, para todos os nossos irmãos, né, do Rio Grande do Sul, suas famílias, né, pela catástrofe, né, que atingiu esse nosso estado da federação. Então, mais uma vez, eu queria solicitar a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que junto às suas lojas, junto aos seus locais de trabalho, às suas empresas, etc., que participem, que estejam aí na liderança, né, de campanhas em prol dos nossos irmãos do Sul, porque, sem dúvida nenhuma, há uma necessidade muito grande, é um problema que não vai ser resolvido a curto prazo, né? E, nesse sentido, eu pergunto para você se a PAEL
tomou alguma iniciativa nesse sentido. Tenho certeza que o Grande Oriente do Brasil, São Paulo, sim, mas particularmente a Pael. Nós recebemos uma proposta, um projeto, inclusive de um irmão deputado, versando sobre o assunto. O que a gente precisa numa situação como essa? Primeiro, preciso, para poder avaliar uma situação dessa, ter um projeto. Então, sim, precisa ter um desenho jurídico. A gente tem, hoje, a necessidade do povo gaúcho ela é instantânea. E a estrutura administrativa, por mais que a gente queira colocar uma reunião extraordinária numa questão de urgência, eu tenho alguns prazos protocolares, sim, a serem respeitados. Então, o que a gente tem apoiado nesse momento? Todas as ações, principalmente do Executivo, tanto a nível estadual de todo o Brasil, quanto a nível federal, que eles têm uma dinâmica diferente, sim, e podem já dar um apoio de imediato. Eu acho que o que a gente deveria incentivar no que tange esse assunto, como a gente tem hoje aproximadamente uns 90 mil obreiros só no Grande Oriente do Brasil, e eles distribuídos em vários estados da nossa federação, é que as lojas constituídas do Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Sul, tomem a frente, principalmente na distribuição de várias demandas que estão sendo feitas por toda a Irmandade Maçônica do Estado. E aí também procurar as lideranças que estão ocupando o cargo de comando, tentar fazer diálogo com os outros estados e a gente conseguir criar uma linha de uma dinâmica para que essa ajuda chegue direto, né, àquele que tem necessidade, né? Tem tido, a gente percebe às vezes na rede social, e a gente tem que filtrar muito o que a gente acaba vendo na rede social, algumas reclamações que algumas doações estão encontrando dificuldade de chegar ao seu destino final. Mas aí é complicado porque o momento está muito tenso, a situação daquelas nossos irmãos brasileiros, ela está muito complicada para a gente deixar de agir para poder ficar arrumando confusão dentro do processo. O que eu posso colocar que dentro da linha da legalidade, a poderosa Assembleia ela está aberta a gente discutir esse assunto e dentro de uma dinâmica para poder conseguir atender dentro dos prazos legais. Ok, muito bom. Bom, voltemos então a falar um pouquinho, digamos, mais especificamente da Pael, das suas rotinas, né? A Pael se reúne hoje, eu sei que o Grande Oriente do Brasil, São Paulo, adquiriu um novo prédio, né, que está passando por reforma, mas parece até que, como a gente estava conversando, talvez nem seja possível a Pael ocupá-lo posteriormente, né, porque acho que o volume de deputados é grande. Mas a Pael está se reunindo hoje em que local? Ela está, na maioria das vezes, no Lex Hotel. O Lex Hotel é um hotel-escola localizado numa região que é considerado o berço maçônico da cidade de São Paulo. Então, independente da potência, aquela Rua São Joaquim, ela é muito conhecida, sim, pelo ambiente maçônico, inclusive ali tem as lojas, né, que vendem os aventais, as insígnias e todo o trabalho. Então, é um local com uma estrutura adequada. E quanto à questão da aquisição do prédio, eu acho que foi extraordinário essa oportunidade de poder adquiri-lo, até porque trata-se de um local que a tendência é só valorizar, apesar da degradação do centro de São Paulo. Nós tivemos uma oportunidade de adquirir um prédio que pertencia ao grupo de funcionários da antiga Caixa Econômica Estadual, a nossa Caixa, que hoje os que continuam nativas são funcionários do Banco do Brasil. E aí, ali funcionava a sede onde eles administravam as colônias de férias. Okay. Só que daí eles mudaram a modalidade deles de fazer a forma de captação e distribuição lá das vagas, e eles desativaram. Então, assim, como diz a oportunidade apareceu,
resolvemos um problema deles que acabava sendo uma despesa grande, tivemos uma oportunidade de adquirir um imóvel no local supervalorizado e por um preço bem atrativo. Hoje é interessante, desde o dia que nós entramos lá, o prédio da frente ele estava em reforma. Ele era um prédio que pertence à Defensoria Pública de São Paulo, que já terminou a reforma e já está voltando a ser ocupado. O nosso vizinho de frente, ao lado da avenida, é o Fórum João Mendes. Então eu falo assim, a gente está numa das regiões com o maior número de policial por metro quadrado de São Paulo, então eu acredito que a gente esteja num lugar seguro. Bom, né? Então parabéns aí a todo irmão do Grande Oriente do Brasil de São Paulo que contribuiu desde da nossa retomada em 2018 e nessa jornada a gente conseguiu fazer um caixa que foi possível com a utilização de parte apenas daquilo que nós tínhamos, já conseguir essa identidade. É mais do que um prédio. Sim. Ter essa locação específica nossa é uma questão de identidade. E quanto à questão da adequação da PAEL a poder também participar daquele espaço, tem que ter uma adequação legislativa. Inclusive o grão-mestre esteve agora, no último dia 27 de abril lá e fez essa colocação para os irmãos. A gente falou da questão da garantia de acomodação de todos, apesar das sessões serem híbridas, eu não tenho uma legislação específica que eu seleciono quem possa estar presente ou quem não possa estar presente. A liberdade de escolha vai ser sempre do irmão. Afinal, nós estamos em cima de um tripé: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, quando se trata do Rio Grande do Sul, a gente está falando de fraternidade. Quando a gente fala de poder selecionar quem entra ou quem sai, a gente estaria ferindo o princípio da igualdade. Tá certo, muito bem. Então, a poderosa Assembleia se reúne, pelo que você me disse, então, hoje 6 vezes ao ano, né? Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e, eventualmente, novembro ou comecinho de dezembro. Né? Correto. No Hotel Esse Lex. É o nosso calendário oficial. Eu estava dizendo para você, fui deputado também por 2 legislaturas, né? Na época GOSP-GLOB, e eventualmente minha esposa sempre ia comigo para São Paulo para a gente fazer um programa sexta-noite. Ficávamos hospedados lá no LEC, né? Que fica justamente na São Joaquim, tem várias lojas de produtos maçônicos, mais abaixo está lá o prédio do Grande Oriente de São Paulo, mais acima o Palácio Maçônico da Glesp, né? É a região da maçonaria. Queria te perguntar mais algumas coisas para a gente entender um pouquinho, então, o funcionamento da PAEL. A poderosa Assembleia também, penso eu, ela tem comissões específicas para análise dos vários, e mais ou menos quais são elas, quais as mais, não sei se diria as mais importantes, ou que tem uma demanda maior assim de trabalho. Todas as comissões elas são importantes. Por quê? O que tem mais visibilidade é a questão jurídica, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mas por quê? Que é aquilo que eu falei. Primeiro passo, qualquer coisa independente do mérito, ele tem que ser analisado a sua legalidade. Não é isso? Então, ela praticamente está envolvida em todas as ações. A de tecnologia, porque como a gente tem algumas coisas hoje no formato híbrido, virtual, ela também é fundamental para poder garantir que a gente faça alguma ação e que as pessoas tenham a garantia do acesso. Comissão de Orçamento e Finanças, porque dificilmente a gente faz alguma atividade que não envolva recurso financeiro. Sim. Mas, por outro lado, também eu tenho Comissão de Educação e Cultura, eu tenho a Comissão de Organização, que é uma coisa que a gente colocou dentro desse mandato, de apoio ao Legislativo, que isso é o quê? Aproveitar o capital intelectual de vários irmãos, que às vezes tem um conhecimento jurídico e não está tendo a oportunidade de fazer parte do quadro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mas nada impede dele fazer um apoio à mesa diretora. Nós temos também uma comissão de comunicação, não é isso? Que é fundamental para a gente poder fazer
o contato e essa dinâmica com as lojas, não é isso? Então, a gente tem que trabalhar todas as esferas. E assim, a gente percebendo a necessidade, a gente pode expandir para várias outras áreas. O que nós temos que ter na cabeça é que, independente se está fazendo parte da mesa diretora ou se está fazendo parte de alguma das comissões ou está dentro do plenário, a finalidade é a mesma. Isso eu sempre coloco para todos, porque eu não vejo diferença entre um membro que está com a responsabilidade de estar numa comissão do indivíduo que está no plenário ter algum tipo de diferencial. Que é aquilo que eu falei. A partir do momento que a gente está dentro do mesmo interesse, nada impede de você ser um colaborador de uma ideia que, uma vez trabalhada, ela pode virar um grande projeto e, preferencialmente, um projeto sustentável. Muito bem. Bom, Hamilton, obviamente o papo está excelente, eu acho que deu para a gente dar uma boa ideia, né, para todos os nossos ouvintes sobre a estrutura da PAEL, da poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Brasil, São Paulo. Então eu queria agradecer muito por você ter respondido prontamente ao convite, né, da nossa academia, e queria deixar 2 convites para você. Gostaríamos de ter a sua presença, a sua visita nas sessões da nossa academia. Nossa academia se reúne 3º sábado de cada mês, na cidade de Campinas, obviamente. Começamos sempre às 9 horas da manhã, inclusive o próximo sábado teremos uma sessão. Um café da manhã primeiro para todos os presentes, depois inicia-se a sessão. Via de regra, a gente tem uma palestra, seja de um irmão, palestra pode ser de cunho maçônico ou não, às vezes temos convidados, já tivemos médicos, psicólogos, arquitetos, né, para falar de temas culturais de um modo geral, mas também, claro, contemplamos temas maçônicos. E sempre, agora, nas nossas sessões, temos sempre também alguma apresentação artística, um violinista, uma musicista. No próximo sábado, inclusive, vamos ter a apresentação de uma cantora, compositora, que é, inclusive, aqui de Indaiatuba, Olivia Gênese, espetacular. Então, você está convidado. Muito Esse obrigado. É o primeiro convite. 3º sábado de cada mês. Depois, queria também convidá-lo para comparecer a uma sessão, né, da minha loja também, que é filiada ao Grande Oriente do Brasil, né, São Paulo, que é a loja Cedros do Líbano 2, do Oriente de Valinhos. Nós nos reunimos 2 vezes ao mês, primeira e terceira sexta-feira de cada mês. Também temos sessão nessa próxima sexta. Então, quando a sua agenda aí permitir, vai ser um grande prazer recebê-lo na minha loja e também na nossa academia. Eu vos agradeço e retribuo o convite, né? Fazendo-lhe também 2 convites, né? Vou passar o calendário das sessões presenciais, que eu faço questão que o irmão vá como um ex-deputado e nos acompanhe numa sessão híbrida, mas eu gostaria de tê-lo na mesa diretora lá ao nosso lado, tanto meu quanto do irmão Gentil Passione, que é o meu 2º vice-presidente, já foi venerável da Ordem e Progresso, que é uma loja com uma história muito grande dentro da cidade de Indaiatuba. É a minha loja-mãe, onde eu fiquei por 16 anos. Um trabalho extraordinário à frente da Somos do Bem, né? Para quem não é de Indaiatuba, Somos do Bem era a nova denominação da antiga APAI, que teve aí por uma questão jurídica modificado, mas o trabalho sempre tem que ser exaltado e enaltecido, porque realmente é um trabalho diferenciado. Então, você está convidado para nos acompanhar na próxima sessão. A próxima é junho. Isso. E aí também é possível para estar lá, junto com o Gentil. Isso. Estendo também o convite para você participar, porque o Hamilton Lombardi é presidente da poderosa Assembleia hoje, mas isso só é possível porque ele é membro da augusta e respeitável Loja Simbólica, Colunas Paulista 3333 do Oriente de São Paulo. Não só você, Rubens, como todos os seus telespectadores aqui, as pessoas que estou tendo a oportunidade de dirigir a palavra, os irmãos maçons regulares estão convidados. A Colunas Paulista reúne sempre na primeira terça-feira de cada mês,
É uma única reunião mensal, é uma das poucas lojas que tem essa característica, né, aqui no Grande Oriente do Brasil de São Paulo, sempre a primeira terça-feira do mês, na rua Dronsfield, na Lapa, número 300. É o mesmo prédio, um prédio centenário, que abriga a dona do prédio, que é a augusta e respeitável loja simbólica lá, Estrela da Lapa. Então é uma história viva da maçonaria dentro de São Paulo, né, e é um tempo grande. Então pode ir bastante gente lá, que cabe bastante gente lá, e a gente vai ficar muito feliz de recebê-los. Tá bom. Uma pergunta também, que eu esqueci de fazer, mas acho que é interessante. Por exemplo, numa reunião da PAEL, então posso ir lá como, enfim, como irmão, mestre, etc. Tem lá, você já falou que até hoje aprendiz. Como convidado, podemos ter um irmão de uma outra potência que tem tratado de amizade com o golpe? Perfeitamente, inclusive isso aí é muito comum acontecer quando a gente tem algumas sessões, por exemplo, especiais, posse de grão-mestre, posse de nova diretoria. Então é comum. Qualquer ambiente maçônico, quando a gente fala de potências, né, lógico que aqui a gente está falando para um público, a maioria especificamente maçônica, mas quem não é maçônico e também assiste pela qualidade do trabalho que você faz, Rubem, é importante colocar que essa questão de potência é uma questão administrativa, sim, mas quando se tem um tratado e todos eles reconhecidos, nós somos todos iguais, independentes da qual potência você está afiliado. Eu mesmo, hoje sou o presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Brasil de São Paulo, mas quando eu iniciei a minha jornada maçônica, eu iniciei numa potência chamada GLESP, que são as grandes lojas. Sim. Não é isso? Então, quer dizer, eu comecei ali a minha jornada. Não é isso? E nada impediu, né, de, num determinado momento, numa composição política das lojas, a minha loja-mãe, né, a loja onde eu fui iniciado, a gente chama ela de loja-mãe, ela deixou as grandes lojas e passou para o Grande Oriente do Brasil de São Paulo, num determinado momento. Não é isso? E a minha iniciação se aconteceu na grande loja, mas os valores, os princípios são os mesmos. E não me tirou e não me danificou qualquer possibilidade de hoje ser um dirigente do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Perfeito. Hamilton, olha, para você um livro que publicamos que tem um pouco da história da nossa academia, que esse é 38, porque publicamos ano passado, mas a academia vai completar 39 anos. Aí tem um pouco da nossa história, a ata de fundação, os irmãos fundadores das várias potências. Tem um texto muito bonito de um irmão, o Wesley Jorge Freire, que era da loja Constância, né, filiado ao GOB, que faleceu, infelizmente. E temos o nosso estatuto, o nosso regimento, então fica aí de presente para você. E aqui também é um livro com... são os anais do simpósio que realizamos a cada 2 anos. Muito obrigado. Todo ano ímpar. Então, o ano que vem, por exemplo, no mês de maio, a gente realiza um simpósio, convidamos sempre 3 palestrantes de renome. O ano passado nós tivemos o Kênio Ismail, das grandes lojas do Distrito Federal, o Cícero Barbosa, da grande loja maçônica do Estado de São Paulo, e o Mário Mendes, que é do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. Tem sempre 3 palestras, depois tem um belo almoço de confraternização, reunimos sempre uns 150, 200 irmãos de toda a região, às vezes até de locais um pouco mais distantes, de todas as potências. É um evento cultural muito importante, você vê que nós estamos já na 11ª edição, a cada 2 anos, né? E também já fica antecipadamente o convite para você participar no próximo ano. Eu vos agradeço e sou um admirador e partícipe de ações culturais, né? Também sou membro da Academia Metropolitana de Arte, Letras e Ciências, sou da cadeira de Ciências da Academia, que tem a sua sede na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Vou levar ao conhecimento do nosso presidente um estreitamento, uma proposta de estreitamento, sim, entre a Academia Campineira
de Letras e a Academia Metropolitana de Artes, Letras e Ciências, que a gente pode ter condição de fazer muita coisa em comum. Sim. E na parte cultural, eu presido a Associação de Preservação Ferroviária de Indaiatuba. Olha. E a gente vai poder, aí, em algum determinado momento, também pensar alguma coisa. Apesar de ela ser um projeto com sede em Indaiatuba, ele é um projeto regional, que tem feito várias ações aí, em outras cidades aqui da Legal. nossa região. Então, a gente vai ter muita coisa em comum. E aqui, para, assim, como eu ganhei 2 presentes de você, e você é um grande historiador da cidade de Indaiatuba, eu vou dar para aqui uma lembrança para você, do brasão da cidade de Indaiatuba. Espero que você use e desfrute, Claro. com muito carinho. Tá bom. Então, trouxe para você de presente, e obrigado pelo convite. Obrigado, meus irmãos, aí, por darem a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento com vocês e aprendendo também aqui com vocês. Tá bom. Bom, meus irmãos, então estamos aí nos despedindo, encerrando esse podcast. Agradeço mais uma vez ao nosso irmão Hamilton Lombardi, presidente da poderosa Assembleia Estadual Legislativa do Grande Oriente do Brasil, São Paulo, pela sua presença. Também envio um tríplice e fraternal abraço em nome da nossa academia aos irmãos da augusta e respeitável loja simbólica Colunas Paulistas, 3333, um belo número, e espero tê-los conosco nos próximos podcasts.